Então, vamos lá para o meu planejamento dos estudos do mês de maio, para o inglês e para o espanhol. Agora eu vou compartilhar aqui com você uma outra tela para eu te mostrar onde eu normalmente organizo os meus estudos. Tem uma página do Notion chamada Languages e é aqui que eu organizo os estudos dos idiomas, certo? Eu trouxe aqui para você algumas perguntinhas que vão te ajudar a ter mais clareza. Como eu já estou um pouco mais acostumada a fazer planejamento todos os meses, eu acabo passando por todas essas etapas até de maneira mais automática, mas eu quis trazer aqui para te ajudar nesse momento também. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é justamente do tempo que nós teremos disponível para aquele idioma. Então, quanto tempo terei disponível todos os dias, 3 vezes na semana? E aí, se você, como eu, está se arriscando a estudar mais de um idioma, você vai precisar pensar na sua rotina para encaixar esses dois idiomas, certo? E aí, aqui na segunda pergunta, a gente já vai lidar um pouco com as questões dos nossos interesses. Se você nunca estudou um idioma antes, você pode pensar na forma como você costumava estudar qualquer outra coisa, na forma como você costumava estudar para sua escola, para o seu ensino médio, para sua faculdade. Agora, se você já estudou um idioma, se você já fez esse teste antes, você pode se perguntar como eu gosto e como eu não gosto de aprender aquele idioma. Então, quais são as atividades que eu me identifico? Porque é fato de que a gente não gosta de realizar todas as atividades, a gente não sente interesse por todas elas, né? Então, às vezes eu sou uma super fã de estudar o idioma com música, mas você que está me assistindo não gosta muito de estudar idioma com música. E isso precisa ficar claro para você, para que você possa percorrer outros caminhos e fazer uma atividade que gere interesse para te gerar também motivação. Então se pergunte, como eu gosto de estudar? Como eu não gosto? Como eu não me identifico? O que eu quero aprender em relação a esse idioma? Depois disso, você vai se perguntar, quais são as suas metas? O que você quer aprender? O que você precisa aprender em relação àquele idioma? Logo eu vou mostrar aqui para vocês mais embaixo uma construção que eu fiz das minhas metas para o mês de maio. Nível do idioma, onde eu estou? Então, para nós sabermos onde nós queremos chegar, nós também precisamos entender onde estamos nesse momento em relação ao idioma. O que eu já sei sobre o idioma, o que eu não sei, o que eu preciso melhorar. Você pode escrever, traçar mesmo essa lista de coisas que você já conhece, que você ainda não conhece sobre aquilo que você está estudando. Depois, você pode refletir um pouco mais sobre as habilidades do idioma. Normalmente nós trabalhamos, né, com as habilidades de escuta, de fala, de escrita, de leitura. Então, quais dessas 4 habilidades você tem mais facilidade, quais você tem mais dificuldade? Carol, por que a gente está refletindo sobre essa pergunta? Porque isso vai nos ajudar a equilibrar as atividades do nosso planner de modo que a gente trabalhe aquela habilidade que a gente tem mais dificuldade. Então, se você é um aluno, por exemplo, que sente muita dificuldade de estudar a parte de speaking, a parte oral do idioma, saiba que você precisa incluir isso com mais força, com mais frequência dentro das suas atividades diárias. Técnicas, vamos pensar agora um pouquinho mais sobre técnicas. De que maneira eu farei a introdução do idioma no meu dia a dia? Quais técnicas de aprendizado eu vou utilizar? Quando eu falo aqui de técnicas para vocês, eu estou também falando um pouco mais sobre estudo ativo e passivo. Estudo ativo é quando você faz um tipo de estudo onde você se envolve com aquele conteúdo. Por exemplo, quando eu aprendo algo e ensino alguém, eu estou me envolvendo com aquele conteúdo. Quando eu aprendo algo e eu resumo aquela informação. Quando eu aprendo algo e eu respondo perguntas sobre aquilo. E o estudo passivo é algo em que a informação está entrando, mas eu não estou ali necessariamente focada naquilo. Por exemplo, um podcast. Podcast normalmente nós estamos escutando, mas nós não estamos com 100% de foco naquela informação. Ou às vezes estamos com 100% de foco, mas nós não nos relacionamos com ela. Nós não fazemos nenhuma atividade extra com aquele conteúdo que a gente recebe. A gente só escuta e fica por isso mesmo. A gente vai entender aqui, nesse planejamento de hoje, que ambas as formas de estudo são muito importantes, tanto o estudo ativo quanto o estudo passivo. O que nós podemos fazer é equilibrar eles dentro da nossa semana. Por quê? O estudo ativo, de fato, traz mais resultados pra gente. Então, é legal que a gente tenha essa dose de estudo ativo no nosso planejamento. E, por fim, nós vamos pensar um pouco sobre os imprevistos. Como eu posso ter contato com o idioma se eu tiver um imprevisto? Eu sempre falo pra gente ter uma carta na manga, né? Pra gente, por exemplo, usar um cronograma para pouco tempo, para nós fazermos uma atividade com aplicativo, enfim, ao longo aqui do nosso planejamento, eu vou mostrar um pouco mais sobre isso para vocês, ok? Então vamos lá? Vamos agora discutir um pouquinho mais sobre os nossos objetivos. Antes mesmo desse nosso bate-papo, eu já estabeleci alguns objetivos que eu tenho para o mês de maio. Eu tenho aqui o primeiro objetivo com inglês e depois o objetivo com espanhol. Pro inglês, eu tenho alguns objetivos a longo prazo que eu queria compartilhar com você. Por exemplo, tirar o meu certificado do nível C1 do idioma. Eu já fiz alguns testes de nivelamentos que comprovaram estar nesse nível, mas até o momento eu não tirei nenhum certificado e não está em meus planos tirar um certificado para o nível C1
e por isso eu vou desenvolver algumas estratégias dentro do meu plano que me ajudem a chegar nesse objetivo. Também quero aprimorar a escrita nesse mês. Na verdade, essa é uma meta que eu tenho colocado dentro do meu plano desde o mês de março, que é trabalhar na escrita. E tem feito muito bem para mim, tem me ajudado em relação à aquisição de vocabulários, a prática de estruturas que eu aprendo. Então, eu vou manter essa meta aqui para o mês de maio. Quero praticar o meu speaking com aulas para fazer manutenção. Então, é importante, mesmo a gente que já atingiu a fluência no idioma, né? Se você já atingiu a fluência no idioma que você está estudando, ainda assim é interessante que a gente faça algumas manutenções. O que seria isso, né? Que a gente permaneça estudando o idioma de alguma forma, falando com alguém, conversando com alguma pessoa, para não perdermos aquilo que a gente já construiu até o momento. Então, eu quero retomar com as aulas de speaking para fazer manutenção. Eu estou muito animada, inclusive, e eu vou utilizar uma plataforma para fazer essas aulas e vou testar e contar para vocês se vai dar certo. E por fim, a última meta que eu tenho é de manter alguns hábitos que eu já construí: leitura, estudo ativo de listening e podcasts enquanto eu malho, enquanto eu faço exercícios. Então esses são hábitos fixos na minha rotina que eu quero apenas manter. Bom, e aqui também fica algo importante para você. Em relação ao inglês, como é algo que eu já venho trabalhando há muito tempo, já tenho alguns hábitos definidos, ok? Então, o inglês ele já está muito presente no meu dia a dia, de forma que ele acaba sendo até natural. O estudo do inglês acaba sendo natural para mim. Mas, se ele ainda não for natural para você, você vai fazer tudo o que eu vou mostrar aqui para você, que eu farei com o espanhol. Porque o espanhol, por exemplo, é algo que não é natural para mim, é algo que eu estou começando do zero. E aí você pode seguir as dicas que eu vou te mostrar aqui, porque eu acho que elas vão fazer sentido para você construir os seus hábitos com o inglês. Então, agora falando um pouquinho mais sobre o espanhol, como eu estou começando, a minha meta é aprender os 20 verbos principais do idioma, aprender as frases comuns do dia a dia para cumprimentos, introdução pessoal, então aprender a cumprimentar, aprender a falar sobre mim, aprender os substantivos comuns do dia a dia, ou seja, as palavras de coisas que estão ao meu redor, palavras simples. Eu sempre fiz isso com o inglês e me ajudou muito, que era entender as coisas que estão ao meu redor, né? Olhar mesmo ali ao meu redor, como dizer livro em espanhol, como dizer prateleira, como dizer parede, como dizer celular. Então, todo esse caminho eu quero construir agora do zero com o espanhol. E um outro objetivo também será ler um pequeno texto por semana de nível iniciante. Eu me identifico muito com a leitura, é algo que eu gosto bastante de fazer. Lembra daquela perguntinha que eu mostrei aqui para você? O que você gosta de aprender? Quais são os seus interesses? Leitura é algo que eu gosto muito. Então, eu decidi colocar aqui uma meta que tenha a ver com a leitura, porque eu sei que é algo que será empolgante, que será que vai me gerar motivação, certo? E assim você tem que pensar para os seus estudos também. Falando um pouco mais sobre o espanhol, que é algo que eu quero introduzir no meu dia a dia, que eu quero aprender, essa pergunta aqui do tempo disponível, como eu falei para vocês, eu já havia feito uma análise da minha rotina anteriormente, logo eu vou mostrar para vocês num outro espaço que eu anotei o tempo que eu terei disponível. Os interesses, eu quero focar para o estudo do espanhol, principalmente em música, podcasts e leitura, que são as 3 coisas que eu gosto bastante. As metas eu já defini aqui embaixo, certo? Então, as metas já estão postas aqui para eu entender. O que eu já sei, o que eu preciso melhorar no espanhol, eu sou totalmente iniciante. Gente, eu não manjo nem do portunhol, então eu realmente preciso começar do zero. E aí não é necessário fazer teste nenhum para entender que eu preciso começar do zero. Mas, se você tá começando a estudar inglês, por exemplo, você já sabe alguma coisa, você tá em dúvida de qual é o seu nível, eu aconselho você fazer esse teste aqui online, desse site ef7.org. É um teste muito rápido e ele vai te dar uma boa direção em relação ao seu nível. Inclusive, depois disso, você pode explorar um pouco mais aqui do site, você pode vir nessa aba CEFR e ver um pouquinho o que cada nível deve saber do inglês. Isso aqui é uma ótima base para você definir o que estudar na sua semana, ok? Então, é um site bem interessante para você utilizar, principalmente se você está em meio perdido de que nível eu estou, para onde eu começo o meu estudo, ok? As habilidades que eu vou trabalhar nesse momento são pronúncia e leitura, com bastante força, porque são as 2 habilidades que eu sei que eu terei mais dificuldade. Quando nós estamos estudando, começando ali o novo idioma, é muito legal que a gente faça bastante input do idioma, que é bastante entrada do idioma, né?
através da leitura e da escuta. Então, é isso que eu quero trabalhar principalmente, o input do idioma, a entrada do idioma na minha rotina, através da escuta, através da leitura, e aí aos poucos eu vou adicionando mais output, a saída do idioma. De que maneira eu farei a introdução do idioma no meu dia a dia? Nesse momento eu quero combinar algumas atividades ativas e passivas, então através do que eu falei para vocês, combinar, por exemplo, a escuta de música, quero também combinar a leitura de textos e o aprendizado de estruturas básicas, ok? É assim que eu estudarei o idioma no meu dia a dia. E depois vou também criar aqui uma base de imprevistos. Agora, eu quero mostrar para vocês como que eu vou organizar todas essas ideias que eu falei até o momento dentro do meu plano de estudos. Então, nós vamos começar aqui a organização da semana 1. Para quem já tem o costume de usar o Notion, eu gosto bastante dessa visão, que é a visão de galeria, porque aí eu vou organizando dentro dessas páginas cada coisa que eu irei realizar. Eu já tenho aqui um formato de plano de estudos. No caso, eu dupliquei, né? Porque agora eu terei um plano de estudos para o inglês e um plano de estudos para o espanhol, então tá duplicado. E eu também tenho aqui um caderno de vocabulário. Então, aqui normalmente eu escrevo a palavra que eu estou aprendendo, o que é aquela palavra, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, se ela é uma expressão idiomática, um adjetivo, um phrasal verb, uma slang. Então, eu classifico aqui a palavra, coloco o significado, vou colocar aqui um significado só para a gente preencher, escrevo uma sentença de exemplo, escrevo o meu próprio exemplo e depois de uma semana, se eu faço a revisão, eu coloco aqui como done. Se eu pulo a revisão, eu coloco como not done, para eu saber que eu preciso fazer, né? Então é uma tabelinha bem legal para organizar as palavras, fica de inspiração para vocês também. Mas vamos para o que interessa, que é a organização da nossa primeira semana. Como eu já havia organizado a minha semana de estudos, eu já sabia também exatamente os horários que eu teria disponível, que no caso seria segunda-feira, 1 hora, das 8h30 às 9h30, terça-feira, 1 hora de estudos também, das 10h30 às 11h30, quarta-feira, 2 horas, das 9h30 às 11h30, quinta, 2 horas, das 9h30 às 11h30, e sexta, 1 hora e meia de estudos, das 16h às 17h30. Isso aqui eu fiz tudo com base numa análise da minha rotina. Não quer dizer que será desse jeito, porque como estamos começando uma rotina do zero para o mês de maio, pode ser que algo altere no meio do caminho, então será necessário fazer um teste ao longo dessa primeira semana, e se der certo a gente permanece, se não der certo a gente faz algumas modificações. Se você tem uma rotina com mais atividades fixas, você pode ter horários mais fixos para o estudo também. Aqui no meu caso são horários picados, porque eu preciso conciliar com as minhas aulas, né? E aí, beleza, tenho aqui toda essa ideia do que eu quero fazer. Agora vamos pro plano de estudos. Pro inglês é fácil, como eu falei para vocês, eu já tenho alguns hábitos estabelecidos com o inglês, então eu já sei exatamente o que eu vou colocar aqui em cada dia, certo? Mas use essa minha ideia, esse meu raciocínio como inspiração para você criar o seu. Veja bem, eu tenho 1 hora só de estudos na segunda-feira, então eu quero dedicar pelo menos 30 minutos para inglês e 30 minutos para espanhol. Quero dividir isso. E aí, portanto, na segunda-feira eu vou optar por fazer um estudo mais passivo. Aqui na minha tabela eu consigo determinar se o estudo vai ser ativo ou passivo. Na segunda-feira eu vou fazer um estudo passivo do inglês, porque eu terei pouco tempo, e a habilidade que eu quero focar é de leitura. Eu vou focar um pouco mais na leitura. Eu adoro começar a semana lendo algo. Normalmente eu faço leitura todos os dias, mas na segunda-feira é um dia que eu gosto não só de ler, como eu também gosto de explorar vocabulários novos. Então, vou até colocar aqui grammar junto, reading and grammar, que é uma leitura que eu faço com mais calma, eu vejo as palavras novas que aparecem ali no meio do caminho, anoto elas, procuro aprender. E como material, eu vou utilizar o próprio livro que eu estou lendo esse mês, que é o livro The Midnight Library, bem? Então, já coloquei aqui o material que eu vou fazer. Às vezes, dentro aqui de cada página da minha semana, eu gosto de colocar um step by step de como eu vou realizar, porque assim eu vou dando um check, sabe, do que eu fiz naquele dia. Mas o de segunda-feira é bem tranquilo, porque eu quero basicamente ler um capítulo do livro e anotar palavras novas, estudar as palavras através de um dicionário. E aí eu quero também, na segunda-feira, na verdade, acho que não vai dar para escrever nada, então eu só vou estudar as palavras através de um dicionário. Essa será a minha atividade de segunda-feira. E aí, pro espanhol, eu também farei um estudo. Pro espanhol, na verdade, eu quero fazer um estudo mais ativo durante esses 30 minutos, porque eu só vou ter 30 minutos pro espanhol, mas eu acho que dá para fazer algo mais ativo na segunda-feira. Essa semana, eu quero começar com grammar, porque eu sei pouquíssimas coisas sobre o espanhol. Na verdade, eu poderia dizer que eu sou completamente iniciante. Então, hoje, no caso, acabando aqui esse
nosso momento, eu quero estudar um pouco de gramática com os verbos principais do espanhol. Eu até anotei aqui, queria mostrar para vocês, um site com os 20 verbos mais comuns. Eu achei esse site aqui com os 20 verbos mais comuns do espanhol, tá vendo? Então, eu vou pegar esse link e eu vou colocar aqui dentro do meu plano de estudos, no meu material, que eu vou estudar com ele agora na segunda-feira. Gosto sempre já de deixar o material disponível dessa forma. É só eu realmente abrir esse plano aqui, ó, e começar os estudos, certo? Na terça-feira, eu também tenho somente 1 hora de estudos, então eu vou permanecer com o estudo mais passivo do inglês, só que eu vou trocar a habilidade. Na terça-feira eu quero trabalhar um pouco mais do meu listening com o inglês. E eu vou fazer isso através de podcasts. Para mim, pessoal, é mais fácil colocar só assim, olha, praticar listening com podcasts, porque eu já tenho salvo no meu celular uma infinidade de podcasts que eu gosto de trabalhar, então eu sei que eu posso abrir qualquer um deles e achar ali um episódio para fazer o estudo. Mas se você não tem costume, novamente falando, se isso não é um hábito para você, deixa aqui o link do podcast que você quer escutar. Já deixa anotado, porque aí você não perde tempo. Então, olha só, por que eu optei fazer 2 estudos passivos agora no começo da semana? Segunda e terça são dias bem complicados por aqui. Então, eu prefiro fazer um estudo passivo, eu prefiro garantir que eu tenha contato com o inglês do que colocar uma atividade muito complicada e no final das contas não fazer nada. Então eu vou ler na segunda-feira, estudando um pouco de palavras novas, e na terça-feira eu vou praticar o meu listening com podcasts. Na terça-feira pro espanhol, eu quero continuar a estudar um pouco de gramática, mas dessa vez eu quero escutar, porque na segunda-feira eu vou estudar a gramática de verbos principais. E aí na terça-feira eu quero escutar frases principais com espanhol, porque eu preciso trabalhar também a minha pronúncia, preciso entender como pronunciar essas palavras, né? Quando você está começando a estudar um idioma, é importante que você não só aprenda aquela palavra nova, mas você entenda também como pronunciá-la. E é isso que eu quero fazer na terça-feira. Eu ainda não defini o material que eu vou utilizar, mas terminando aqui a aula, eu vou inserir o material. E aí a dinâmica vai ser o seguinte: deixa eu colocar um step by step aqui para eu não esquecer. Eu quero assistir um videoaula, na verdade, no YouTube, sobre principais frases do espanhol, prestar atenção na pronúncia, repetir algumas palavras em voz alta. É assim que eu quero estudar na terça-feira. Na segunda-feira eu vou focar só em aprender, entender e anotar verbos principais. Com frases. Por que com frases? Não adianta eu ficar anotando só o verbo, né? Por exemplo, se fosse falar do inglês, o verbo go. Não adianta eu só anotar go, ir. Eu preciso entender como usar aquilo numa frase. Então, eu já quero anotar uma frase com essa palavra nova. Aí, vamos lá agora de volta pro inglês. Eu acho que eu vou terminar de planejar fazer todo o plano de inglês, depois a gente passa pro espanhol, né? Assim você vai conseguindo se inspirar também. Na quarta-feira, para a parte do inglês, eu quero estudar ativo, porque eu tenho um pouco mais de tempo. E aí, na quarta-feira, eu quero fazer um curso. Eu já comecei esse curso, na verdade, então eu quero assistir algumas aulas na quarta-feira. Eu tenho assistido cerca de 3 aulas por semana, então eu acredito que na quarta-feira dê para eu assistir 3 aulas, porque são aulas bem curtas. E esse curso, ele mais voltado para gramática. Então, eu já vou colocar aqui grammar, mas eu vou colocar o writing também, porque eu quero aprender a gramática daquele curso e escrever. É um curso voltado para a gramática avançada da língua inglesa, então eu quero fazer uma revisão dessas gramáticas e, portanto, eu vou assistir as aulas e vou escrever alguns exemplos. É legal. Lembra quando a gente falou que o ativo envolve você se colocar a mão na massa? Então, por isso que eu coloquei a escrita aqui, porque eu quero colocar a mão na massa. Não só assistir o curso, como também desenvolver, escrever as minhas frases próprias com o idioma, certo? Na quinta-feira, na parte do inglês, eu também tenho um tempo extra, então eu vou fazer um estudo ativo. Na quinta-feira, eu vou voltar a praticar o meu listening e também, quinta-feira é um dia que eu gosto de fazer um geralzão no inglês. Eu gosto de preparar algumas aulas e aí, enquanto eu estou preparando essa aula, eu já pratico o meu listening. Eu pratico novos vocabulários, por isso que eu vou colocar grammar aqui. Eu já acabo praticando também escrita e speaking. É assim, um geralzão. Tudo isso dentro desse tempo que eu tenho disponível, ok? E como que normalmente eu faço isso? Normalmente, vou te mostrar aqui exclusivamente o meu passo a passo. Mas normalmente eu assisto um vídeo, que é o mesmo vídeo que eu passo para os meus alunos, ok? Então eu assisto um vídeo, eu exploro vocabulários novos e vocabulários que eu quero ensinar aos meus alunos, faço uma revisão de palavras
faço uma revisão daquilo que eu já vi, talvez esqueci sobre o idioma. E nessa revisão, ela inclui escrever frases. E aí eu termino sempre falando em voz alta, gravando um áudio, expondo a minha opinião sobre aquele assunto. Essa é a dinâmica que eu sigo normalmente quando eu faço essa preparação de aula, ok? Mas isso é algo que você pode aplicar também. Você também pode seguir essa mesma dinâmica de assistir um vídeo, explorar vocabulários novos, fazer uma revisão, escrevendo frases, falar em voz alta aquilo que você entendeu sobre o assunto, né? E aí, na sexta-feira, vai ser o dia que eu pretendo fazer a minha aula para eu exercitar o meu speaking, ok? Então, aula de inglês. E toda sexta-feira eu já faço uma revisão. Sexta-feira aqui é o dia oficial de revisão dos idiomas. Então, eu tenho aqui algumas perguntas padrões que eu respondo para revisar o que eu aprendi naquela semana. What did you learn from this lesson? Então, o que você aprendeu dessa lição, da lição da semana? What new vocabulary or expressions did you use? Quais vocabulários novos, expressões você usou? What did you find difficult about the lesson? O que você achou difícil sobre essa lição? What would you like to remember about this lesson? Então, o que você gostaria de lembrar da lição dessa semana, ok? Eu já deixo aqui com a tradução, porque essas mesmas perguntas eu deixo disponível para os meus alunos. Então, eu uso as perguntas para responder aqui no meu estudo pessoal também. E assim eu finalizo o meu plano de estudos do inglês. Essa é a forma como eu quero estudar inglês essa semana, fazendo manutenção do idioma, certo? Lembrando que eu já sou professora de inglês, mas eu gosto de estudar o inglês para fazer manutenção do meu aprendizado. E aí, voltando agora para o espanhol, que é algo totalmente novo para mim, como eu vou terminar aqui o planejamento do espanhol? Então, eu já coloquei aqui que eu vou estudar gramática na segunda-feira. Na terça-feira, eu vou estudar listening e pronúncia, ok? Na quarta-feira, eu quero me arriscar na quarta-feira, como eu vou fazer um estudo mais ativo do inglês, do espanhol, eu vou me arriscar a escutar um podcast aqui em espanhol ou uma música. Eu ainda vou definir esse material, mas eu quero estudar um podcast ou uma música, ok? Aqui vai ser uma videoaula. E na quinta-feira, eu vou ler um texto. Eu amo leitura, gente, então eu vou ler um texto do site lingua.com. Esse site é fantástico, até para o aprendizado do inglês. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, vocês podem escolher a língua que vocês estão aprendendo. No caso aqui, começaria o espanhol. Você pode escolher algum texto nessa aba de reading ou algum diálogo, né, nessa parte de listening. No caso, eu vou escolher algum texto aqui dessa parte de reading, principalmente do A1, porque é o que eu estou começando. Como eu quero até trabalhar um pouco mais de apresentação pessoal, eu bati o olho aqui nesse texto, olha, Presentation of my Family and Activities, eu já achei super interessante, então eu vou trabalhar esse texto aqui na quarta-feira. E na sexta-feira, revisão. Isso funciona para todos os idiomas que eu estudo. Sexta-feira, revisão. Revisar as palavras novas que eu aprendi e tudo mais. E é isso! Olha, em 15 minutinhos a gente planejou aqui os nossos estudos juntos. Olha só como ficou aqui esse planner, então. O primeiro é do inglês e o segundo é do espanhol. Considerações finais. Como eu planejei aqui esse plano? Primeiro, eu entendi os horários que eu tinha disponível, certo? Todos eles anotados aqui. Segundo, para os dias que eu tinha menos tempo, eu deixei uma atividade passiva, que é aquela atividade que a gente consome mais o conteúdo e não se relaciona tanto com ele. Terceiro, eu tentei entender qual habilidade eu poderia praticar em cada dia da semana. Isso aqui eu sempre vou variando, porque é importante a gente ter um balanço. Pode ver aqui pro meu plano de espanhol, eu tenho gramática, tenho listening, tenho pronúncia, tenho reading, o review, né? No dia que eu estudar gramática, também vou praticar a escrita, então eu sempre procuro fazer um balanço de todas as habilidades. Feito isso, eu determino quais são os materiais que eu vou utilizar. Já coloquei aqui até alguns links para ficar mais fácil para mim. Você pode colocar também para você já ir direto aqui ao link para fazer o estudo. E se você achar necessário, você pode colocar um passo a passo. Como que você vai estudar aquilo? Você vai ler um capítulo do livro, anotar palavras novas, estudar as palavras através de um dicionário, você vai escutar uma música, vai praticar a pronúncia. Você pode aplicar várias técnicas de acordo com a habilidade que você quer desenvolver. Guys, e é isso. Estamos planejadíssimo para iniciarmos um novo mês. Eu costumo dizer que o planejamento, ele sempre acelera os nossos resultados, porque a gente consegue ser muito mais específicos em relação aos objetivos que a gente quer atingir e o caminho que a gente vai percorrer até alcançar esse objetivo. E é por isso que eu sempre sugiro que você comece o seu mês com planejamento. E é algo rápido, é algo simples de se fazer, mas é algo que vai te poupar muito tempo durante a sua semana
e vai te ajudar a direcionar melhor os seus estudos. Então é isso, cronograma realizado. Fique à vontade para você se inspirar aqui nesse cronograma que eu realizei para mim, tanto para o estudo do inglês, que eu faço manutenções diárias, como para o estudo do espanhol, que é algo que eu vou começar agora. Me acompanhe nas redes sociais para que você possa realizar esse plano junto comigo ao longo dessa semana. Assim você me cobra e eu te cobro e a gente faz essa parceria de estudos, ok? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar um like. Deixe o seu coraçãozinho aqui na live pra gente divulgar para mais pessoas. Mande essa live para alguém. Fala, amigo, amiga, assista essa live aqui para você começar o seu mês diferente, para você acelerar os seus resultados no mês de maio. Deixe um comentário aqui com a parte que você mais gostou dessa live, com o que você pretende fazer no mês de maio e as suas dúvidas também, ok? Se você está começando a estudar algum novo idioma, não se esqueça de ir devagar, de ir com calma, estabelecer uma meta menor de estudos para você dar conta e aos poucos você vai acelerando e faça um plano de estudos que isso vai te ajudar bastante. Te vejo muito em breve por aqui ou lá nas redes sociais. Bye bye, see you!